Este foi o caso Roswell do Texas? Era isso que os pesquisadores de 1973 queriam descobrir. Mas, como em Roswell, em 1947, a lenda de Aurora no Texas aumentava e a história ficava mais distorcida a cada dia. A cada vez os céticos desafiavam os jornalistas e os pesquisadores, como a Mytho UFO Network e o International UFO Bureau, buscando refutar suas pesquisas. As teorias iam de balões que flutuavam nos céus até a crença de que a lenda de Aurora havia sido forjada para salvar a cidade. A teoria mais usada para explicar a nave misteriosa de 1897 diz que era um balão. Mas infelizmente não pode ter sido um balão. Não existem balões que subam ou caiam em grande velocidade. Eles não podem fazer curvas em ângulo reto e não sobem nem descem verticalmente. Os balões simplesmente não conseguem fazer isso. Não acho que a teoria do balão seja viável devido às descrições detalhadas das diversas aeronaves que existiam na época. O governo, até mesmo nos anos 40, tentou afirmar que os diversos pilotos estavam perseguindo balões. Mesmo no famoso acidente de Roswell, foi dito que um balão de grande altitude havia caído. Então a teoria do balão já existe há muito tempo. Devido a esses fatos, muitos descartam a teoria do balão. Outros céticos pensam que a lenda de Aurora foi uma história inventada pelo autor do artigo do Dallas Morning News, de 19 de abril de 1897. Em minha opinião, a história de Aurora foi inventada por S. Hayden. Encontrei algumas pessoas que se lembram de ouvir parentes mais velhos dizerem que Hayden era brincalhão e gostava de pregar peças. Mas esta ótima brincadeira de 1897 acabou não sendo reconhecida como tal. Ouvi a alegação de que Hayden, o autor do artigo, era brincalhão e gozador. Mas não consegui encontrar provas disso, nem vi outros artigos que ele tenha escrito e que não fossem verdadeiros. Embora Cheriton seja questionado por alguns especialistas, ele tem um argumento convincente. Acho muito estranho que Hayden não tenha dado continuidade à reportagem. O esperado seria que houvesse outros artigos a respeito do enterro do extraterrestre, da pedra que foi colocada para marcar o túmulo, da prece que alguém fez e de como a cerimônia foi bonita. Isso seria o esperado, mas não aconteceu. A prefeita de Aurora, no Texas, Barbara Brummer, passou muitos anos pesquisando a história da cidade e acha que tem a solução para a lenda de Aurora. Segundo tudo que tive acesso, a lenda começou depois de várias catástrofes que ocorreram na cidade. A primeira catástrofe foi uma infestação pelo bicudo do algodoeiro, que destruiu a principal lavoura de Aurora, o algodão. Logo depois disso, houve um incêndio na região oeste da cidade, que destruiu vários prédios e matou diversas pessoas. As mortes não pararam. Logo depois do incêndio, houve uma grande epidemia de febre maculosa que quase exterminou a população de Aurora. Isso aconteceu em 1896. Todos que podiam tentaram partir. Houve um período em que toda a cidade estava sob quarentena e as pessoas só saíam de casa para ir ao cemitério enterrar alguém. No início da década de 1890, Aurora teve um raio de esperança. Uma ferrovia ia passar pela cidade e traria o alívio econômico que seus habitantes desejavam. Chegaram a colocar os trilhos que seriam usados por um ramal da ferrovia. Uma outra ferrovia deveria vir do oeste, mas chegou a apenas 40 quilômetros daqui. E depois acabou sendo interrompida. Ficou conhecida na região como a ferrovia que nunca existiu. A cidade tinha problemas econômicos e o espírito dos moradores estava abalado. Essa cadeia de acontecimentos pode ter motivado a lenda de Aurora. Aurora precisava da ferrovia para se recuperar do que havia acontecido naquela época.
Quando a ferrovia não chegou, a cidade começou a decair. As pessoas começaram a se mudar. Os que ficaram na cidade precisavam de algo que lhes trouxesse um alento. E este pode ter sido o motivo pelo qual alguém inventou a história. Embora a teoria da prefeita Brummer seja uma boa explicação da lenda, os céticos continuam a se opor aos que acreditam. Os céticos dizem que o juiz Proctor não tinha um moinho de vento e toda a história é uma invenção. Segundo Charles Stephens, ele realmente não tinha um moinho de vento, mas tinha uma torre com um catavento, que era usado para acionar a manivela de seu poço. Esse é um caso de semântica. Havia uma torre de madeira com que o objeto se chocou. Quando procurava indícios, encontrei um dos suportes de metal que sustentava o braço de madeira. Um suporte de metal ainda estava no local. Outro elemento da lenda é questionado pelos céticos. A identidade do ET foi estabelecida por T.J. Wims, um membro do Corpo de Sinalização do Exército Americano. Ele era apenas o ferreiro da cidade e não um especialista em astronomia, como o jornal afirmou. Segundo Charles Stevens, T.J. Wims era um astrônomo amador, tinha um telescópio e era bem conhecido como especialista leigo em astronomia. O argumento de que ele não tinha conhecimentos é bem enganador. Apesar das muitas explicações que pesquisadores, jornalistas e céticos têm para a lenda de Aurora, há um ponto em que todos estão de acordo. Em minha opinião, é uma boa história. É uma boa história. Foi antes de eu nascer, mas meu avô contava uma ótima história. Há um ditado no Texas que diz: nunca deixe a verdade atrapalhar uma boa história. Passaram-se mais de 100 anos desde que a tranquilidade de Aurora, no Texas, foi abalada pela queda de uma nave misteriosa. Como no incidente em Roswell, em 1947, talvez nunca saibamos a verdade. Mas, para alguns ufólogos, este caso de 1897 pode resolver o fenômeno dos OVNIs, de uma vez por todas. A importância do encontro de Aurora é que havia um corpo para ser estudado. E houve centenas de avistamentos por todo o centro dos Estados Unidos na época. Vemos o que aconteceu em Roswell. Vemos o que ocorreu em outros avistamentos, mas este tem a resposta. Ele é crucial porque ocorreu antes da censura moderna. Ainda está lá, não houve cortina de fumaça. A cidade chegou a ter 3.000 habitantes, mas